7 horas agora e 40 minutos. Olha, hoje é quarta-feira e como você sabe, toda quarta-feira a gente tem o quadro Fala Doutor, às quartas e sextas-feiras, para a gente falar um pouco mais sobre saúde, dicas importantes para você viver bem e melhor. Então vamos lá? Roda a vinheta. Olha, uma cirurgia inovadora transforma de forma imediata a vida de pacientes que sofrem com a perda dentária e atrofia óssea severa. Pela primeira vez em Sergipe, uma cirurgia utilizando implante dentário personalizado foi realizada para a reabilitação de um paciente, proporcionando uma fixação imediata. Você vê imagens agora na tela, a fixação imediata dos dentes sem a necessidade de enxertos. E quem vai trazer mais detalhes sobre esta novidade, esse marco aqui no nosso estado, é o cirurgião dentista Fabiano Alvim. Doutor Fabiano, obrigado por estar aqui ao vivo nos estúdios do Balanço Geral. E queria, antes das perguntas do povo, que o senhor falasse para nós sobre essa cirurgia inovadora que foi feita aqui no estado de Sergipe. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado, Fábio, pelo convite, pela oportunidade de vir aqui falar para a população um pouquinho mais sobre o que a odontologia moderna pode proporcionar para o tratamento dos pacientes. Então, essa cirurgia é uma cirurgia que usa um implante um pouco diferente do convencional. O convencional é um parafuso feito de titânio, onde ele serve como raiz natural, raiz artificial, para segurar os dentes naturais que foram perdidos. Agora, esse implante é um implante que usa uma tecnologia de exame tridimensional, onde a arcada do paciente é reconstruída na fábrica desse implante e sobre essa arcada, então, é desenhado um implante personalizado. Esse implante só pode ser utilizado na cirurgia do paciente, é personalizado para ele. Então, a adaptação desse implante é melhor, é mais exata e a cirurgia é muito menos invasiva. Com isso, proporciona rapidez no tratamento. Como você falou, tratamentos complexos que podem durar 12 a 18 meses, com múltiplas cirurgias de enxerto, implante e tudo mais, podem ser feitos em um único momento cirúrgico e no mesmo dia o paciente já pode utilizar os implantes para segurar os dentes. Então a gente consegue trazer qualidade de vida. Essa primeira cirurgia inovadora foi feita aqui em Sergipe. Isso. Na realidade, essa cirurgia já é feita em algumas outras cidades do Brasil, mas pela primeira vez nós conseguimos trazer essa cirurgia aqui para o estado de Sergipe. Vamos às perguntas do povo. Abre aqui o telão. Maria de Lourdes Silva, bairro Luzia, Aracaju. O que é implante personalizado? Já falou mais ou menos, mas vamos lá para responder. Isso, então. O implante personalizado é um implante que não é padronizado, não é aquele implante normal. Ele é feito através de um exame, onde a gente reconstrói por uma tomografia a arcada do paciente. Depois dessa reconstrução, vai para a fábrica do implante e é construído então essa estrutura, que é no mesmo material do implante tradicional em titânio, que é no momento da cirurgia colocado sobre a arcada do paciente. Então não é a arcada do paciente que tem que se adaptar ao modelo e ao parafuso do implante, e sim é um implante que já nasce perfeitamente adaptado à arcada do paciente. Mais perguntas aqui, vamos abrir o telão. Marcos Antônio Dias, lá de Muribeca. Quais são as vantagens desse procedimento? Então, a vantagem desse procedimento realmente é a rapidez com que nós conseguimos resolver o caso. Cada dia mais as pessoas querem resolver seus problemas da forma menos traumática e mais rápida possível, mais confortável. E esse implante proporciona isso. Um tratamento que se reduz de 1 ano e meio aí para 1 dia de tratamento em um único procedimento cirúrgico. Então ele possibilita que pacientes que têm comorbidades, que têm algumas doenças sistêmicas que impedem múltiplas cirurgias, que possam fazer. Vamos lá, mais perguntas aqui, abre o telão. Lucas Teles, bairro Aruana, Aracaju. Quais as diferenças entre o implante personalizado e o implante tradicional? Então, o implante personalizado e o tradicional, primeiro, eles são semelhantes no material, são feitos de titânio, porém o implante personalizado é feito sob medida para o paciente, somente para aquele paciente que vai utilizar. Então, a diferença é o tempo de tratamento, que é muito mais reduzido, a diferença é a morbidade da cirurgia, ou seja, o que o paciente sofre de pós-operatório é muito minimizado nesse tipo de cirurgia com implante, e a rapidez que ele pode ser
que ele pode ter seu problema resolvido. Mais perguntas aqui, vamos abrir o telão. Daiane Cardoso, Conjunto Marcos Freire 2, Socorro. Por que esse procedimento deve ser oferecido aos pacientes com perdas dentais? Daiane, muito obrigado pela pergunta. Essa pergunta é muito interessante. Por que nós devemos repor os dentes com implantes dentais? Primeiro, a reposição de dentes, a falta de dentes, ela não ocasiona um problema só local, e sim um problema além de local, também sistêmico. Quando nós não temos dentes suficientes, a mastigação não é adequada, nós temos problema digestivo, nós podemos agravar doenças como diabetes, como doenças cardiovasculares, nós podemos aumentar o risco de desenvolvimento de demência, Alzheimer. Várias pesquisas mostram isso e vem sendo publicado cada vez mais. Então, por que a gente deve oferecer esse tratamento? Para conseguir devolver função para o paciente, função mastigatória e saúde geral para o paciente. Perguntas, Aguinaldo Garcia Lagarto, o implante personalizado é coberto pelos planos odontológicos? Então, Aguinaldo, respondendo à tua pergunta, como é uma tecnologia diferente, uma tecnologia mais moderna, que agrega muito valor, esses planos odontológicos ainda não pagam o tratamento. Porém, nós temos uma grande novidade, que os planos médicos, pelo tratamento dentário e a falta de dentes repercutirem na saúde geral, a ANS, que é a Agência Reguladora de Saúde, obriga planos médicos a custear tanto órteses como próteses. E esse tipo de implante é considerado uma órtese. Então, ele deve ser custeado por planos de saúde médico, porém o paciente tem que ter a indicação correta, tem que ser um paciente que cumpra os requisitos. Telão, vamos lá? Nalva Silveira, lá de Laranjeiras. Esse procedimento pode ser realizado para quem perdeu apenas alguns dentes? Pergunta bastante... Tem que estar com a boca toda banguela. Pergunta bastante interessante. A boca inteira banguela é uma realidade, infelizmente, do Brasil. Hoje em dia, mais de 22 milhões de brasileiros não têm nenhum dente na boca. Até 2050, estima-se que esse número dado, mais de 22 milhões de brasileiros não têm sequer um dente na boca. Perfeito, Fábio. Que coisa, né? E até 2050, devido ao envelhecimento da população e a estimativa de aumento populacional, esse número deve dobrar. Então, 44 milhões até 2050. Mas esse implante não é exclusivo para quem perdeu somente todos os dentes. Para quem perdeu uma quantidade de dentes razoável e para quem tem esses problemas de ausência óssea, de atrofia óssea, desde que bem indicado, também pode ser tratado com esses implantes personalizados. Vamos lá, tem mais perguntas aqui, o povo participando. Pedro Machado, bairro Inácio Barbosa, Aracaju. Esse tipo de implante é aprovado pela Anvisa? Então, Pedro, todo tipo de material que é utilizado em pacientes, utilizado cirurgicamente em pacientes, no Brasil precisa ser aprovado pela Anvisa. Então, esse implante, sim, ele é aprovado pela Anvisa. Nós temos algumas exceções, por exemplo, em trabalhos de pesquisa, onde existem voluntários envolvidos, e aí, nesses termos, esses trabalhos de pesquisa são regulamentados por comitês de ética, e aí eu posso utilizar algum implante, algum item que não seja liberado para a Anvisa. Do restante, para ser comercializado no Brasil, equipamentos médicos e órteses médicas precisam sim da aprovação da Anvisa. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. Cíntia Mendonça, Itabaiana. Esse modelo de implante é para sempre ou precisa trocar algum tempo depois? Cíntia, essa é uma pergunta muito frequente dos pacientes quando vão procurar nossos tratamentos. Eu sempre respondo de uma mesma forma para os pacientes. Para sempre nem nós somos, né? Então, em saúde é muito difícil nós termos um material que é feito para sempre, o implante. Da mesma maneira que implante de próteses ortopédicas, como quadril, fêmur, prótese de silicone, prótese ocular ou qualquer outro tipo de dispositivo artificial que é instalado cirurgicamente no corpo, marca-passo, precisa-se primeiro de uma manutenção, mas sim, esses implantes eles são feitos de um material bastante testado, com bastante qualidade e bastante precisão. Então, são tratamentos bastante duradouros. Nós temos pacientes já utilizando esse tipo de implante, esse tipo de prótese, há mais de 10 anos, sem nenhum tipo de intercorrência. Só que, claro, ele precisa de uma manutenção que deve ser revisitado o dentista, revisitado o profissional,
frequentemente para que não ocorra nenhum tipo de problema. Só para terminar, para não ficar devendo aqui, o Alberto pergunta o seguinte, eu vou resumir a pergunta dele, qual a melhor forma de escovação da língua e se é verdade que quem não escova a língua, isso pode gerar problemas de doenças? Com certeza. Então, Fábio, a escovação é sempre o item mais importante da saúde oral, mas não existe uma escovação que seja melhor ou pior, ou um material que seja... Usa uma colher, tem isso? Não? Isso, existe um raspador de língua, existe a escova pode ser usada, existem algumas escovas que tem o verso dela para se escovar a língua, mas não existe um item, um equipamento que seja melhor ou pior. Ele é mais adaptado ou menos adaptado para a realidade de cada um. Então, geralmente no consultório, durante a consulta, a gente vê qual o instrumento, qual o material que mais se adapta à realidade daquele paciente, à anatomia daquele paciente. Por exemplo, a língua, tem alguns pacientes que têm muita ânsia quando vão escovar a língua, principalmente a parte posterior da língua. Para esses pacientes, aquele raspador é mais indicado. Então, a gente, hoje em dia, como tudo, vai personalizando para que o paciente consiga higienizar com frequência. E a língua, sim, pode ser um vilão no acúmulo de bactérias. A gente tem uma superfície grande, principalmente quando fica com aquela saburra, conhecido como saburra, aquela parte esbranquiçada que fica em cima da língua, aquilo ali é um acúmulo de bactérias que vão se espalhando pela cavidade oral. Qual o Instagram do senhor? dr.fabiano_Alvim. Perfeito. Doutor Fabiano, obrigado por ter vindo aqui pelas informações. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. 7h, 52 minutos. Está vendo aí? Escova a língua, limpa a língua também, viu? Para não ter problema.